Jordi, do ponto de vista da economia, a gente tem visto algumas barbaridades. Então tem a lei das estatais, que você não pode indicar pessoas que não tenham um preparo técnico para o cargo e mais alguns outros detalhes. Ou seja, a gente vê leis que foram criadas, inclusive a lei da estatal foi criada pelo Temer logo após o problema do Petrolão. A gente vê um retrocesso. Vocês conseguem fazer alguma coisa a esse respeito? Porque se tem lei e ninguém cumpre, é a mesma coisa que não ter. Com relação à lei das estatais é complicado, né? Primeiro, tinha lá um jabuti num projeto de lei que foi votado na Câmara para fazer a emenda à luz mercadante, né? Todo mundo ficou muito revoltado com aquilo. Já foi um absurdo. Foi um absurdo, votamos contra. Mas agora mesmo o Lewandowski, ele acabou dando razão para o governo Lula com relação a essa questão da quarentena, da lei das estatais. Então, assim, tem coisas que realmente fogem ao nosso alcance. Nós temos visto aí um governo que tem uma sanha ideológica, revanchista, contra as reformas que foram feitas e que deram certo. A lei das estatais, a própria autonomia do Banco Central, que ele vive atacando. O teto de gastos, que agora vai ser substituído. O teto de gastos era algo que estava funcionando perfeitamente no controle dos gastos públicos. Aí apresentou agora um arcabouço fiscal, que a gente só tem um PowerPoint, que atrela o crescimento da despesa ao crescimento da receita, gerando mais tributos, vai aumentar muito o tributo e não vai conseguir controlar a dívida pública. E pior, se a economia não crescer, a despesa tem um mínimo, tem um gatilho que eles chamam de contracíclico. E aí a dívida pública pode estourar. Exatamente. E ainda tem a questão do marco de saneamento, que isso daí foi absurdo. Sim. O marco do saneamento básico, um dos maiores avanços para a gente fazer a universalização dos serviços de água e esgoto no país, que assim foi difícil a aprovação. O PT foi contra, o PT e a esquerda foram contra na Câmara e no Senado, dizendo que era contra a privatização da água. A água não é mercadoria, cara, um absurdo. Para empregar a companheirada. Exatamente. Um discurso totalmente anacrônico, um discurso de sindicalista, sabe? De DCE aquilo ali, cara. Papo de DCE. E aí conseguimos aprovar. E aí, qual era a premissa? Qual é a premissa, né? Porque nós vamos conseguir reverter essa decisão do Lula, tomada pelo Lula. E aí ele vai numa canetada, num decreto. Decreto, para quem não sabe, ele serve, o decreto executivo, para regulamentar. Regulamentar algo que está previsto na lei. Mas não, ele alterou a lei através do decreto, alterando o prazo em que deveria comprovar a capacidade técnica, inclusive tirando a necessidade de licitação. Para quê? Para salvar o contrato da Embasa. Isso, que é a baiana, né? Baiana. A baiana que é, o problema é a baiana. A baiana brigou muito. Alô, Riquelme. Além dos outros contratos que ele quer, obviamente, privilegiar. Quer ter dispensa de licitação. Seja, se é empresa pública, você pode vender mais caro. Aquelas empresas que são estatais, que são dos governadores aliados, eles vão voltar a prestar um serviço. Os companheiros, companheirado. Enquanto tiver otário, o malandro nunca passa fome. Não, é assim. Olha o piu-piu. Mas a Embasa, é bom a gente falar da Embasa porque quem está por trás da Embasa é o Rui Costa. Rui Costa, que foi governador da Bahia, que hoje é o ministro da Casa Civil. Esse é o grande... É a cereja do bolo do decreto do Lula.